O senador Sérgio Moro repudiou da tribuna do Senado os atos de violência ocorridos no Oriente Médio, apontando que os atos criminosos do grupo Hamas não seriam aceitáveis nem mesmo em uma guerra declarada. Ele apontou: pelo menos são considerados crimes de guerra, se for esse o caso, os ataques à população civil desarmada e à população inocente. O senador apontou que a perversidade do grupo se estende à própria população palestina, que é submetida à sua violência. Ele disse: é importante destacar que nós precisamos repudiar, nominar e identificar os fatos e as pessoas pelo que elas são. E os atos que foram praticados pelo Hamas foram atos contra a população civil desarmada. Ele acrescentou: nessa linha, não existe nenhuma contextualização possível, não existe nenhuma possibilidade de relativizar, não se justifica relativizar a moralidade a um nível tão baixo. Moro enfatizou que a reação do governo Lula foi excessivamente tímida. Ele disse: eu fui um crítico nas redes sociais nesses últimos dias, não só dos ataques, mas igualmente da reação do governo brasileiro, que me pareceu tímida. Embora tenha havido a condenação dos atos, houve tergiversação. Como disse, não cabe aqui contextualização. É claro que há um desejo, sim, de paz no Oriente Médio, que passa pela existência de 2 estados, nos quais as populações possam conviver em paz. Mas nada justifica, em qualquer contexto, qualquer dessa magnitude. Não existe aí uma culpabilidade possível da população israelense em relação ao ocorrido. O senador afirmou: eu registro aqui a minha profunda solidariedade e registro que o povo brasileiro compartilha desse sentimento. É hora de o Brasil se unir à posição da comunidade internacional que respeita os direitos humanos e condenar veementemente, sem vacilações, sem contextualização, o que está acontecendo no Oriente Médio. No Brasil, a violação de direitos humanos vem se banalizando nos últimos anos, atingindo inclusive idosos e crianças. A violação de direitos humanos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país, com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões, ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para os filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas
medidas abusivas, que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 27 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senador Everton, presidente da sessão, agradeço a concessão da palavra. Quero cumprimentar todos os senadores e senadoras presentes, em especial o senador Paulo Paim, que nos agraciou não só com vários temas atuais, mas também com a questão do aniversário da Constituição de 88. É importante cultuar a nossa Constituição, que tem virtudes e tem também os seus problemas, por isso que ela é emendável, mas é uma das constituições já mais longevas da história brasileira. Eu acho que a Constituição Imperial e a primeira Constituição Republicana são as únicas que a excedem em longevidade. Cumprimentar o senador Confúcio, o senador Isalci, cumprimento especial aqui aos alunos de Direito. Eu sou professor do curso de Direito, ainda mantenho, senador Isalci, apesar do mandato, o costume de dar as aulas, tanto aqui em Brasília, na UniCeub, como também em Curitiba, na Unicuritiba. E para mim é sempre um prazer esse exercício docente, que o professor ele ensina, mas ele também aprende sempre com os alunos. Então sejam muito bem-vindos. Eu estive semana passada em uma conferência sobre direito e religião em Salt Lake City, no estado de Utah, e não poderia ter havido mais contraste com os acontecimentos que tivemos no final de semana. Nessa conferência nós tínhamos, senador Isalci, pessoas, representantes de todos os países, todas as etnias, religiões, as mais diversas possíveis, conversando sobre liberdade religiosa e a necessidade do direito garantir nesse mundo cada vez mais complexo a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Elas estão evidentemente vinculadas, mas também, e ali foi algo muito tocante, comparando o que aconteceu depois, a convivência, né? Como se convivem, como interagem as mais diversas religiões, que elas têm diferenças, mas, em síntese, a grande maioria das religiões, se não todas, tem um core, tem um núcleo, que é o amor ao próximo, que é, inclusive, o mandamento principal da religião cristã. E, embora tenha variantes, embora tenha alterações, as religiões, em geral, elas têm muito essa visão de próximo, uma identidade, e ultrapassada está aquela percepção de que vê aquele que não comunga da sua
religião como um inimigo a ser abatido. Dito isso, e aqui por conta desse fato que eu registro o contraste, não posso deixar de manifestar o meu veemente repúdio com os acontecimentos no Oriente Médio, a partir ali desses últimos 2 dias, em que esse grupo Hamas, ele invadiu território israelense e praticou verdadeiros atos criminosos, atos de... Eu não sei se qualificaria como atos propriamente de guerra, porque a guerra não pode envolver, ou pelo menos são considerados crimes de guerra, se for esse o caso, o ataque à população civil desarmada e à população inocente. Então, há 2 dias, sem aviso, sem negociações prévias, o Hamas iniciou uma guerra que vem se apresentando como um banho de sangue. Não dá para entender os motivos dessa estratégia homicida contra a população civil. O Hamas pratica, na verdade, a pior das guerras. Sequestra não só a população israelense como moeda de troca, levando, segundo relatado pela própria organização, Israel a revidar, matando sequestradores e sequestrados. Põe o povo de Israel numa escolha difícil. Mas o Hamas não sequestra só o povo de Israel, a população de Israel, eles sequestram a própria população palestina. E aqui é importante fazer essa diferenciação. Importante não confundir o Hamas com a população palestina. O Hamas tomou a faixa de Gaza e submete os mais de 2 milhões de palestinos, na prática, como sequestrados do seu arbítrio, da sua ditadura, mas também os expõe, por conta dos seus atos homicidas em Israel, à retaliação e a danos colaterais que devem decorrer dos esforços de Israel. É importante destacar que não é todo palestino que apoia o Hamas. Uma coisa é o povo palestino, outra coisa é o Hamas. O Hamas não é um povo, ele é apenas um grupo. Importante destacar, senador Exalci, que nós precisamos repudiar, inominar e identificar os fatos e as pessoas pelo que elas são. E os atos que foram praticados pelo Hamas foram contra a população civil desarmada. Nessa linha não existe nenhuma contextualização possível, não existe nenhuma possibilidade de relativizar, não se justifica relativizar a moralidade a um nível tão baixo. Eu fui um crítico nas redes sociais nesses últimos dias, não só dos ataques, mas igualmente a reação do governo brasileiro, que me pareceu tímida. Embora tenha havido a condenação dos atentados, houve tergiversação. Como disse, não cabe aqui contextualização. É claro que há um desejo, sim, de paz no Oriente Médio, e que passa pela existência de 2 estados nos quais as populações possam conviver em paz, a palestina e a israelense, mas nada justifica em qualquer contexto, qualquer atentado dessa magnitude. E não cabe aqui, nesse momento, apontar a responsabilidade daqueles que foram vítimas desses atentados. Não existe aí uma culpabilidade possível da população israelense em relação ao ocorrido. Para finalizar, eu registro aqui a minha profunda solidariedade e consternação com as vítimas ali em Israel, aos seus familiares, às suas vítimas. Nós ficamos estarrecidos com vídeos, informações e dados que circularam nos últimos dias, especialmente nas redes sociais, e infelizmente vídeos que muitas vezes nós tínhamos o desejo de obter a informação que seriam fake news, que seriam falsos, de tão atrozes, de tão brutais, de tão violentos que eram essas imagens e essas informações. Eu registro aqui a minha profunda solidariedade e registro que o povo brasileiro compartilha desse sentimento. O povo brasileiro não concorda com... O povo brasileiro não concorda com... E o povo brasileiro consegue separar muito bem o que são reivindicações
legítimas da população palestina com os atentados promovidos pelo grupo Hamas. Não se confundem uma coisa com a outra e jamais qualquer atuação pode estar justificada por essas reivindicações. É hora do Brasil se unir à posição da comunidade internacional que respeita os direitos humanos e condenar veementemente, sem vacilações, sem contextualização, o que está acontecendo no Oriente Médio e os atentados terroristas no território de Israel. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra.